Fala turma, beleza? Heitor por aqui. Vamos seguir com a resolução do nosso módulo, né? Da nossa bateria de regra de 3 composta. Vamos partir então da questão de número 21, questão da banca IBAD, que fala o seguinte: em uma determinada confecção, há 10 funcionários que produziram 520 peças trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias. Considerando que 2 funcionários entraram de férias, quantas peças serão produzidas durante 20 dias se os demais funcionários trabalharem durante 10 horas? Olha só, questão legal, né? A gente tem aqui 4 grandezas. Ainda assim, temos uma regra de 3 composta que não muda em absolutamente nada a nossa metodologia de resolução. Beleza? Então, olha só, a primeira grandeza que eu tenho é a quantidade de funcionários. Beleza? Depois eu tenho aqui a quantidade de peças. Ainda o tempo, né? Quantidade de horas. Por fim, a quantidade de dias. Beleza? Primeiro cenário, eu tenho 10 funcionários para 520 peças durante 8 horas e 10 dias. No segundo cenário, considerando que 2 entraram de férias, ou seja, eu tinha 10, agora eu tenho 8 funcionários. Quantas peças serão produzidas durante 20 dias se os demais funcionários trabalharem durante 10 horas? Beleza? Então, olha só. Minha grandeza de referência, no caso as peças, sempre com a seta para baixo, ok? Agora eu vou avaliar os funcionários e as peças. Eu vou esquecer as horas e os dias, tá? Só a relação funcionários e peças. Quanto mais funcionários eu tenho, mais peças naturalmente eu produzo. Quanto menos funcionários eu tenho, menos peças naturalmente eu produzo. Grandezas, portanto, diretamente proporcionais. Agora eu vou avaliar as horas e as peças. Vou esquecer os funcionários e vou esquecer os dias, né? Então vou avaliar, olha, quanto mais peças eu tenho que produzir, mais horas eu preciso trabalhar, mais horas de serviço eu tenho. Quanto menos peças eu tenho que produzir, menos horas de serviço por dia eu preciso de entregar. Então eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Vou avaliar agora as peças e os dias. Vou esquecer as horas e os funcionários, como sempre. Vou pensar, ora, quanto mais peças eu tenho que produzir, mais dias eu tenho que trabalhar. Quanto menos peças eu tenho que produzir, menos dias eu tenho que trabalhar. Poxa, Heitor, faz esse pensamento aí com os dias, né? Dias e peças. Ora, beleza. Quanto mais dias de produção eu tenho, mais peças eu produzo. É a mesma lógica. Quanto menos dias de produção eu tenho, menos peças eu tenho no final. Grandezas, portanto, diretamente proporcionais. Beleza? Minha grandeza de referência sempre do lado esquerdo da igualdade. Como todas as minhas grandezas são diretamente proporcionais em relação à minha grandeza de referência, eu mantenho a relação existente entre as grandezas. Então eu vou repetir aqui, olha, 10 sobre 8 vezes 8 sobre 10, né? Vezes 10 sobre 20. Aqui eu já vou fazer uma série de simplificações. Veja que a metodologia de organizar dentro de uma tabela as informações, avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à minha grandeza de referência, montar a equação com a minha grandeza de referência do lado esquerdo da igualdade, nada mudou. Agora eu só vou simplificar aqui. Olha só, esse 10 com esse 10 sobra 1 e sobra 1. Estou simplificando por 10. Agora eu vou simplificar por 8. Sobra 1 e sobra 1. Aqui eu vou simplificar por 10. Olha, 1 e sobra 2. No final, o que sobrou para mim, a partir da minha multiplicação cruzada, é o quê? 520 vezes 2 igual a x. Logo, a quantidade de peças produzidas será igual a 1040 peças, gabarito letra E. Nada mudou em relação à metodologia de resolução.
Beleza? Questão de número 22 agora. Numa obra, 12 pedreiros levam 25 dias para realizar uma determinada construção. Se fossem contratados mais 8 pedreiros para essa obra, quanto tempo eles levariam para terminar a construção? Aqui, na verdade, a gente tem uma regra de 3 simples, né? Mas nós faremos aqui da mesma forma. Então, olha só, eu tenho a quantidade de pedreiros que levam uma quantidade de dias para terminar para realizar uma determinada construção. Se fosse contratados mais 8, então olha só, antes a primeira situação, né? 12 pedreiros para 25 dias. Se fossem contratados mais 8 pedreiros durante essa obra, eu teria 20. 12 mais 8, eu teria 20 pedreiros, então. Quanto tempo eles levariam para terminar a construção? X dias. Aqui, eu poderia até colocar a construção. Poxa, mas seria a mesma coisa, né? A mesma construção. Então, não é uma grandeza relevante para a gente aqui. Então, olha só. Minha grandeza de referência com a seta virada para baixo. Aqui é uma regra de 3 simples, né? Como eu disse. Então, vamos avaliar. Quanto mais pedreiros eu tenho para terminar a minha construção, menos dias eu demoro. Mais pedreiros trabalhando ali na construção, menos dias eu demoro. Menos pedreiros, mais dias eu demoro. Grandezas, portanto, inversamente proporcionais. Minha grandeza de referência sempre do lado esquerdo da igualdade. Como eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, eu vou fazer essa alteração, corrigir essa inversão, né? Vou colocar aqui 20 sobre 12 e faço agora a minha multiplicação cruzada. Então, eu tenho 25 vezes 12 é igual a 20 vezes x. Vou passar esse 20 dividindo. Então, fica para mim dessa maneira. Posso fazer uma simplificação aqui por 5? Posso, olha, 20 dividido por 5, 4. 25 dividido por 5, 5. Posso fazer entre esse 12 e esse 4 que sobrou aqui, para eu terminar a conta já de uma vez? Posso. Vai ficar para mim, olha, eu vou dividir por 4. Aqui sobra 1 e aqui sobra 3. Sobrou para mim, então, 5 vezes 3, 15 dias. Gabarito da 22ª questão, letra B de bravo. Beleza? Questão de número 23. João e seus 3 irmãos tiveram um contratempo com o veículo da família em uma rodovia, de modo que o veículo parou a 150 metros de seu destino. Ele sabe que 5 homens, durante 30 minutos, conseguem, em média, empurrar um veículo do mesmo tipo por 125 metros. Em quanto tempo João e seus irmãos conseguirão empurrar o veículo parado até o destino desejado? Então vamos pensar, olha. Primeira grandeza, a quantidade de pessoas ali que empurram o veículo, né? Que empurram o veículo, beleza? Depois, o tempo, quanto tempo eles gastam para realizar essa tarefa, beleza? E depois a distância. Primeiro caso, né? O que João sabe é que 5 homens, ou seja, 5 pessoas, durante 30 minutos conseguem empurrar em média um veículo do mesmo tipo por 125 metros. Beleza. Ele quer saber em quanto tempo João e seus irmãos, ou seja, João e seus 3 irmãos. No caso, João mais 3 irmãos, 4 pessoas. Quanto tempo eles conseguirão empurrar esse veículo parado até o destino desejado? A distância até o meu destino desejado, 150 metros. Beleza? Minha grandeza de referência com a seta para baixo. Aqui o tempo é a grandeza que eu quero encontrar. Vou esquecer a distância e vou avaliar pessoas e o tempo, a relação existente entre essas grandezas. Então vou pensar, olha, quanto mais pessoas eu tenho empurrando um veículo, mais pessoas realizando essa tarefa, menos tempo eu gasto. Quanto menos pessoas eu tenho, mais tempo eu gasto. Grandezas inversamente proporcionais. Agora eu vou avaliar distância e vou avaliar o tempo.
vou esquecer a quantidade de pessoas, beleza? Então, vou pensar, olha, quanto maior a distância que eu tenho que empurrar esse veículo, mais tempo eu gasto. Maior a distância, mais tempo eu gasto. Quanto menor a distância, mais perto ali eu preciso de empurrar esse veículo, menos tempo eu gasto. Portanto, grandezas que caminham no mesmo sentido. Grandezas que caminham no mesmo sentido são diretamente proporcionais. Beleza? Logo, minha grandeza de referência do lado esquerdo da igualdade. A minha grandeza, que é diretamente proporcional, eu vou manter a relação. Então, a distância, olha, eu vou simplesmente copiar a relação existente, 125 sobre 150. Já a quantidade de pessoas, como é inversamente proporcional, eu vou corrigir a inversão. Então, fica como? 4 sobre 5. Beleza? Vou fazer a minha multiplicação cruzada. Como que fica isso? 30 vezes 150 vezes 5 é igual a 125 vezes 4 vezes x. Vou passar esse 125 vezes 4 dividindo, uma vez que eles estão multiplicando esses valores, né? Então, 125 vezes 4 é igual a x. Beleza. Posso fazer aí as minhas simplificações? Pode, não tem problema nenhum. Por 5, por 25 vai dar certo também. Enfim, você consegue fazer aí as simplificações devidas, tá? Vou fazer aqui direto na calculadora para a gente ganhar um pouco de tempo. Vezes 5, vou ter 22.500, dividido por 125, dividido por 4, 45 minutos. Gabarito da 23ª questão, letra B. Ok? Questão agora de número 24. 3 irmãos produzem 27 pães caseiros por dia, trabalhando 6 horas por dia. 3 irmãs, né? Contratando 2 pessoas para trabalhar com elas e passando a ficar em atividade 8 horas por dia, quantos pães elas produzirão? Então vamos pensar aqui, olha, quantidade de pessoas, quantidade de pães e o tempo, as horas ali, né? Trabalhadas. Primeiro cenário, 3 irmãs produzindo 27 pães durante 6 horas. Depois, elas contrataram mais 2 pessoas. Então, nós saímos de 3 para 5 pessoas. Quero saber quantos pães essas 5 pessoas produzirão trabalhando 8 horas por dia. Minha grandeza de referência com a seta virada para baixo. Vou ignorar o tempo e vou pensar em pessoas e pães. Quanto mais pessoas trabalham, mais pessoas produzem, mais pães eu tenho. Quanto menos pessoas trabalham, menos pães eu produzo, menos pães são produzidos. Grandezas, portanto, diretamente proporcionais. Beleza? Vou ignorar as pessoas e vou avaliar pães e tempo. Então, vou pensar assim, olha, quanto mais tempo eu tenho, mais pães eu produzo. Ou quanto mais pães eu tenho que produzir, mais tempo eu gasto. Menos pães necessários na minha produção, menos tempo eu gasto. Grandezas também diretamente proporcionais. Beleza? Minha grandeza de referência sempre do lado esquerdo da igualdade. Ótimo. Como as minhas grandezas, todas elas são diretamente proporcionais à minha grandeza de referência, eu vou simplesmente manter a relação existente. Então, 6 sobre 8. Agora eu vou fazer a minha multiplicação cruzada. Fica para mim, olha, 27 vezes 5 vezes 8 igual a 3 vezes 6 vezes x. Esse 3 vezes 6 ele está multiplicando. Eu vou passar para o outro lado como? Dividindo. 27 vezes 5 vezes 8 sobre 3 vezes 6, que é igual a x. Beleza? X, portanto, posso fazer as minhas simplificações?
Pode, vamos lá, olha só. Vou dividir o 27 por 3. Aqui vai sobrar 1 e aqui sobra 9. Posso simplificar por 2 aqui, olha. Aqui vai sobrar um 3 e aqui sobra um 4. Vou simplificar agora esse 3 com esse 9 lá em cima, olha. Sobra 1 e aqui sobra 3. Então sobrou 3 vezes 4, 12. Vezes 5, 60. 60 pães. 60 pães. Gabarito da 24ª questão, letra C. 25ª questão. Em um consultório com 2 profissionais de saúde, 48 pacientes são atendidos em 6 horas de jornada de trabalho. Um novo profissional irá se juntar à equipe desse consultório. Considerando o mesmo ritmo de atendimento, o tempo que precisarão adicionar à jornada para que consigam atender o dobro de pacientes será de... Primeira coisa, como eu tenho aqui algumas alternativas com minutos, eu faria sim a conversão. Mas pensa comigo, aqui na verdade eu tenho duas conversões que já são prontas e que eu já tenho que saber de cabeça. Na verdade, 1 hora e 30 minutos é igual a 1 hora e meia, 1,5. 2 horas e 30 minutos, 2,5. Então eu nem vou fazer essa conversão de 6 horas não. Caso eu encontre 1,5, eu sei que eu estou falando de 1 hora e meia. Caso eu encontre 2,5, eu estou falando de 2 horas e meia. Beleza? Como as outras alternativas elas são números inteiros, eu nem vou fazer essa substituição agora. Heitor, se eu tivesse aqui 1 hora e 15 minutos, 2 horas e 45 minutos, 3 horas e 10, por exemplo, aí eu faria com certeza essa conversão, beleza? Mas agora, como são alternativas mais claras e mais tranquilas, eu nem vou fazer. Então, olha só. Primeiro, quantidade de profissionais. Depois eu tenho a quantidade de pacientes. E o tempo, a jornada de trabalho desses profissionais. Então, eu tenho 2 profissionais de saúde atendendo 48 pacientes em 6 horas de serviço. Um novo profissional irá se juntar à equipe, ou seja, eu tinha 2, como um novo se juntou à equipe, agora eu tenho 3 profissionais, beleza? Considerando o mesmo ritmo de atendimento, o tempo que precisarão, ou seja, eu não sei qual é esse tempo X, para atender o dobro de pacientes. O dobro de pacientes, o dobro de 48, ou seja, 96 pacientes, beleza? Então, minha grandeza de referência com a seta para baixo. Primeiro, eu vou esquecer os pacientes e vou avaliar os profissionais e o tempo. Então, vou pensar assim, olha, quanto mais profissionais eu tenho para realizar essa tarefa, menos tempo eu gasto. Quanto menos profissionais eu tenho para realizar esse trabalho, essa tarefa, mais tempo eu gasto. As grandezas estão caminhando em sentidos opostos. Então, eu tenho grandezas que são inversamente proporcionais. Beleza? Quanto agora, né? Eu vou esquecer os profissionais e vou avaliar os pacientes e o tempo. Quanto mais pacientes eu tenho, mais tempo eu gasto para atender. Quanto menos pacientes eu tenho, menos tempo eu gasto para atender. As grandezas são, portanto, diretamente proporcionais. Então, olha só, minha grandeza de referência é do lado esquerdo da igualdade, como sempre. A grandeza diretamente proporcional, no caso os pacientes, eu guardo a relação e mantenho isso, olha, 48 sobre 96. A grandeza que é inversamente proporcional, eu vou colocar até de vermelho, que eu estou corrigindo essa inversão. Então, vou colocar aqui, olha, 3 sobre 2. Beleza? Aqui eu já posso fazer uma simplificação por 48, então fica 1 sobre 2. Beleza? Então fica como? A partir da minha multiplicação cruzada. Fica assim, olha, 6 vezes 2 vezes 2 igual a 1, só que eu nem vou colocar esse 1, tá? Que é da simplificação, 3 vezes x. Vou passar agora esse 3 dividindo. 6 vezes 2
vezes 2 sobre 3 igual a x. X, portanto, posso simplificar aqui, olha, por 3, 1 e 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, então a gente errou alguma relação aí, né? Porque a gente nem tem essa possibilidade de 8 horas, né? Considerando o mesmo ritmo de atendimento, o tempo que precisarão adicionar para que consigam... Ah, não, na verdade nós não erramos, olha só, eu que estou voando aqui no exercício. Esses profissionais atenderão 96 pacientes em 8 horas, é isso mesmo, 8 horas. Mas a questão, ela fala o seguinte, olha, o tempo que precisarão adicionar à jornada de trabalho para que consigam atender o dobro de pacientes. Então, se antes eles trabalhavam 6 horas, agora eles irão trabalhar 8 horas, o tempo adicionado é igual a 2 horas. Gabarito letra C. Tempo adicionado de 2 horas, gabarito letra C. Bateu certinho aqui a nossa relação, beleza? A princípio eu olhei esse 8 horas, não vi nas alternativas, falei, poxa, erramos alguma relação aí, mas está tudo certo, beleza? Questão de número 26. Para a realização de um serviço de alvenaria, trocou a banca, né? Antes estávamos com a banca IBAD, agora com a banca IBFC. Para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalharam 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo, então o total de dias necessários para completar a obra seria igual a quantidade de profissionais, a minha primeira grandeza, depois o tempo, né? E depois a quantidade de dias. Primeiro cenário, eu tenho 6 pedreiros que trabalharam 8 horas durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros durante 12 horas, quantos dias o serviço seria realizado, né? Então, olha só, a minha grandeza de referência com a seta virada para baixo. Beleza. Agora eu vou esquecer o tempo e vou avaliar os profissionais e os dias. Vou avaliar essas duas grandezas. Quanto mais profissionais eu tenho na minha obra, menos dias eu gasto. Quanto menos profissionais eu tenho na minha obra, mais dias eu gasto. Portanto, grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Agora eu vou esquecer a quantidade de profissionais, vou avaliar o tempo e a quantidade de dias. Beleza? Quanto mais tempo eu trabalho por dia, menos dias eu vou precisar para realizar o trabalho total. Mais tempo lá, trabalhando por dia, menos dias. Quanto menos horas, menos tempo eu trabalho todos os dias, mais dias eu vou precisar de ficar lá. Menos horas por dia, mais dias. Grandezas, portanto, inversamente proporcionais. Beleza? Minha grandeza de referência é do lado esquerdo da igualdade. Como as duas grandezas são inversamente proporcionais em relação à minha grandeza de referência, eu vou inverter as duas, vou escrever de vermelho, olha, 4 sobre 6 vezes 8 sobre 12, beleza? 4 sobre 6, opa, aqui eu não troquei, 12 sobre 8, 12 sobre 8, é isso mesmo? 4 sobre 6, 12 sobre 8, ótimo. Posso fazer algumas simplificações aqui de cara? Posso. Aqui por 4, sobra 1 e sobra 2. Aqui por 6, sobra 1 e sobra 2. Opa, 2 com 2, sobra 1 e sobra 1. Vou passar multiplicando. 5 vezes 1 vezes 1, 5. Igual x vezes 1 vezes 1, x. Portanto, gabarito da 26ª questão, letra E, total de dias necessários seria igual a 5. Beleza?
mesma quantidade de dias, né? Na verdade. Questão de número 27. A empresa DEF identificou que os seus 5 funcionários consomem 8 litros de água por semana. Em 2000 e qualquer coisa, né? A empresa pretende contratar 15 novos funcionários. Beleza. Assinale a alternativa correta que informa a quantidade de litros que serão consumidos em 3 semanas após as novas contratações. Então a gente tem aqui 3 grandezas. Quais são elas? Quantidade primeiro de funcionários. Depois eu tenho a quantidade de litros d'água. Beleza. E a quantidade de semanas, né? Que eu estou ali eventualmente dentro do exercício, né? Então, olha só, vamos pensar que se nós estamos raciocinando corretamente. 5 funcionários, eles consomem 8 litros de água por semana, em uma semana. Beleza. Eu quero saber agora a quantidade que 15 funcionários, na verdade, contratar 15 novos funcionários. Se eu já tinha 5 e eu estou contratando outros 15, eu estou indo para 20 funcionários. Eles vão consumir quantos litros em 3 semanas? Essa é a nossa ideia. Então, eu poderia fazer aqui, esquecer por hora a quantidade de semanas. Eu acharia a quantidade de litros em uma semana e depois eu multiplicaria por 3. Faz sentido? Faz sentido. Acho que daria certo também, tá? Mas aqui a gente está trabalhando a parte de regra de 3 composta. Vamos ver se aqui o nosso raciocínio está coerente ou não. Então, eu vou pensar, olha, minha grandeza de referência com a seta virada para baixo. E aí eu vou pensar, excluindo nesse primeiro momento, a quantidade de semanas que eu tenho. Quanto mais funcionários trabalhando, mais litros de água serão consumidos. Menos funcionários trabalhando, menos litros de água serão consumidos, grandezas diretamente proporcionais. Vou esquecer a quantidade de funcionários, vou trabalhar com litros e com semana. Beleza? Quanto mais semanas eu tenho, mais litros d'água serão consumidos. Quanto menos semanas eu tenho, menos litros d'água serão consumidos naturalmente. Beleza? Então, grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Então, olha só, minha grandeza de referência do lado esquerdo da igualdade, como as duas grandezas aqui em relação à nossa grandeza de referência são diretamente proporcionais, eu guardo a relação. Então, eu coloco, olha, 5 sobre 20, 1 sobre 3. Vou fazer a minha multiplicação cruzada agora. 8 vezes 20 vezes 3 igual a 5 vezes 1 vezes x. Vou passar o 5 dividindo. O 1 já não faz diferença para mim, né? Então, 8 vezes 20 vezes 3 dividido por 5 igual a x. X será, portanto, posso fazer uma simplificação aqui? Posso, por 4. Então, eu vou ter 4 vezes 3, 12. Vezes 8, 8 vezes 12, 80, 96. 96. Gabarito da 27ª questão, portanto, letra D. Aqui, de fato, esse 3 aqui, ele só entrou nessa conta porque a gente colocou ele aqui. Mas eu poderia, por exemplo, encontrar a quantidade de litros aqui, e aí seria em relação a uma semana, e depois eu multiplicaria por 3 esse resultado. A gente encontraria aqui, na verdade, 32 litros, né? 5 funcionários consomem 8 litros. 20 funcionários, eles consomem 32 litros. Eu estaria simplesmente multiplicando por 4. 8 vezes 4, 32. E aí, depois eu multiplico pela quantidade de semanas. Mas eu posso colocar tudo isso numa regra de 3 composta e fazer uma única conta apenas. Beleza? Questão de número 28. Na empresa ABC, a equipe de televendas conta com 15 funcionários que realizam exatas 4.200 vendas por mês.
para o próximo mês, a empresa irá adicionar aos 15 existentes 12 novos funcionários na equipe de televendas, que iniciarão seus serviços no início do primeiro dia útil do mês. Beleza. Início do primeiro dia útil do mês. Ótimo. Considerando o mês com 20 dias úteis trabalhados, assinale a alternativa que apresenta em quantos dias úteis a equipe de televendas a equipe de televendas com todos os funcionários trabalhando efetuará 4.914 vendas. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, organizar as nossas grandezas. Quantidade de funcionários, depois a quantidade de vendas e quantos dias eles trabalharam no mês. Primeiro cenário, vendas e quantos dias eles trabalharam no mês. Ótimo, beleza. Primeiro cenário, eu tenho 15 funcionários que realizam exatas 4.200 vendas. Beleza, quantos dias eles trabalharam? Um mês, né? Aqui, ó, olha só. 4.200 vendas por mês. E eles trabalharam um mês inteiro, ou seja, mês com 20 dias úteis trabalhados. Ótimo. 20 dias úteis trabalhados. No segundo cenário, a empresa irá adicionar aos 15 existentes, 12 novos funcionários. Ou seja, 15 mais 12, 27 funcionários. Para efetuar 4.914 vendas em quantos dias? Ora, minha grandeza de referência com a seta para baixo. E aí eu vou pensar quanto agora, né? Em relação aos funcionários e aos dias. Vou esquecer as vendas. Quanto mais funcionários eu tenho realizando a tarefa, menos dias eu gasto. Quanto menos funcionários eu tenho ali trabalhando, mais dias eu gasto. Grandezas, portanto, inversamente proporcionais. Ótimo. Em relação à quantidade de vendas agora, eu vou esquecer a quantidade de funcionários, vou pensar nas vendas e nos dias. Quanto mais vendas eu preciso realizar, mais dias eu vou gastar. Quanto menos vendas eu tenho ali para realizar, naturalmente menos dias eu gasto. Grandezas, portanto, diretamente proporcionais. Vou colocar a minha grandeza de referência do lado esquerdo da igualdade. Beleza? Vou manter a relação com a grandeza diretamente proporcional, no caso as vendas, 4.914. E vou inverter a relação existente com a grandeza inversamente proporcional, no caso a quantidade de funcionários. Então fica 27 sobre 15. Posso fazer minha multiplicação cruzada. Fica para mim, olha, 20 vezes 4.914 vezes 15 igual a 4.200 vezes 27 vezes x. Vou passar todo mundo dividindo esse 4.200 e esse 27. Então eu vou ter assim, olha, 20 vezes 4.914 vezes 15. Tudo isso sobre 4.200 vezes 27. Então, eu vi algumas simplificações aí, posso fazer desses números maiores? Pode, não só pode, como deve, né? Te economizará algum tempo. Eu vou acelerar aqui e vou fazer na calculadora. Vou encontrar 13, ou seja, serão necessários 13 dias, 28, gabarito, letra B, portanto. Beleza? A gente finaliza aqui essa bateria de resoluções e voltaremos então da questão de número 29. Um abraço e até lá.